a questão de uns 2 meses atrás, eu precisei voltar aonde eu trabalhei 20 e tantos anos, à Universidade Federal Santa Maria. Fui com meu filho e eu teria que ir à reitoria da universidade para assinar alguns papéis, pegar algumas coisas. E o que está acontecendo comigo há alguns anos? São praticamente, como eu coloquei, 50 anos já sentada na cadeira, e eu brinco com o pessoal que eu tenho 25 até o joelho, e do joelho para baixo eu já estou com 75, né? Porque de tanto ficar sentada 8 horas, aquela coisa toda, digamos, a parte de deambulação, de uma certa forma eu poderia ter feito mais exercícios, mas como eu adoro ficar sentada conversando, de uma certa maneira isso aconteceu. Bom, saímos, o meu filho de carro, ele ia... E quando cheguei na reitoria, eu olhando a universidade, me deu assim uma felicidade, uma saudade, aquela coisa toda. E eu lembrando da reitoria de quando eu tinha 30 anos, 25, eu saí de lá relativamente jovem. E quando nós descemos do carro, estacionamos do lado da reitoria, tinha uma rampa, e essa rampa com pedras um tanto quanto irregulares e nenhum lugar para se agarrar. Que a primeira coisa que eu faço é ver se tem um corrimão para não cair um tombo. Bom, eu comecei a subir a tal da rampa aquela, e o meu filho, naturalmente, me serviu de apoio, ou, de uma certa forma, foi quem me ajudou a subir lá em cima, porque senão eu teria voltado. Bom, quando nós chegamos no final da rampa, tinha uma outra extensão, e essa outra extensão extremamente lisa e sem nada, o tal do corrimão, sem nada para se agarrar ou se apoiar. A partir disso aí, eu entrei no hall, e aquele hall que eu passava muitos anos, ele estava enorme e casualmente estava sendo lavado. Lavado, e eu só olhei e pensei, bom, hoje o tombo vai ser aqui. Bom, por que eu estou contando isso aí para vocês? Naquele mesmo período que eu fui na universidade, eu tive que sair a vários lugares. Eu costumo sair pouco, mas eu estava fazendo documentos. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Velho não tem vez. Porque se por eventualidade você vai falar corrimão, quase não tem. Certas situações, tu olha para a tal da escada, a escada é só escada, aí tu desiste de ir, porque naturalmente alguém vai te carregar lá para cima. E uma outra coisa interessante é uma espécie de... Como se as pessoas, quando a pessoa já está mais velha, aquela coisa toda, eles criam um certo detalhe. E um determinado dia, quando eu já estou cansada dessa coisa toda e o lugar é muito extenso, num local daqui de Santa Maria, onde tem muitos elevadores, eu fui de cadeira de rodas, aí tem um senhor que é meu funcionário e ele está me conduzindo, e quando eu cheguei, ele me colocou de costas para dentro do elevador. O elevador tinha bastante gente e uma pessoa de trás disse assim, pá, mas esse pessoal de cadeira de roda é só para entulhar. Eu vi bem direitinho e do meu lado tinha 2 senhoras e uma das senhoras, ela olhou para mim, se abaixou para o meu rosto e ela falou a seguinte coisa, e ela ainda é bonita. Bom, eu não sei porquê, na realidade eu sabia porquê. O que ela estava fazendo, a cadeira de rodas, a cara mais ou menos, etc., bonita, existe uma coisa que as pessoas talvez não estejam muito ao par, que é esse assunto aqui que eu vou colocar para vocês. Chama-se etarismo. Tem gente que nem sabe o que é etarismo. Então, o etarismo, aqui tem umas definições, é a discriminação ou preconceito em razão da idade, nomeada a aversão de pessoas mais velhas ou a própria velhice, ou então chama-se também ageísmo e idaidismo. Bom, isso aqui agora é um movimento que está acontecendo no mundo todo e eu como velha, eu sei que isso está acontecendo e a gente sofre muito justamente por todas essas coisas que não tem lugar para velho e num monte de lugares. Bom,
Aí eu fiz uma pequena seleção, só que essa pequena seleção que eu fiz, de uma certa forma, a mídia onde está surgindo, a coisa está começando a ferver, que de repente as minorias, as várias pessoas, até agora ninguém tinha dado muita importância para o velho. Aí eu separei algumas folhas, depois vão ser colocadas, e essa aqui é muito bonita, é uma senhora, o nome dela é Paula, ela tem 91 anos e ela é manicure, pedicure e cabeleireira. E ela tem um salão em São Paulo, aquela coisa toda, e ali ela diz assim: minha idade não limita a minha vaidade. E depois, quando forem colocar no vídeo, para colocar bem o rosto dela, com 91 anos. Bom, na seguinte folha dessas, tem uma coisa interessante. Eu vou ler algumas frases para vocês. Eu vou ler porque eu tenho que colocá-las de maneira adequada. Aí, o que começa a dizer assim: isso é etarismo e você não imagina. Só que você já sabe o que é etarismo. E muitos de nós já ouvimos falar ou falamos essas frases. Que tal evitá-las daqui para frente? Isso é um grande manual, estão colocando a respeito de idade, essa coisa toda. Aí são algumas frases. Imagine eu falando com alguém. Eu nova e o outro um pouquinho mais velho. Você não tem idade para isso. A outra. Qual o segredo por estar tão conservada? O seguinte, você até parece mais jovem. Ou então, é uma coroa enxuta para a idade dela. Que bonita, não entrega a idade. Como tem coragem que desfazer tal coisa nessa idade? Você deve ter sido muito bonita. Desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? Ou então, ele está velho demais para isso. Se você não sabia, isso é etarismo. É uma maneira muito sutil de chamar a gente de velho. Eu sou velha. Eu gosto de ser velha. Eu não gosto que me chamem de idosa. A idosa me incomoda mais. Eu prefiro ser velha mesmo. Agora, quando as pessoas dizem isso pra gente, muita gente coloca, e como eu comentei com vocês, num elevador cheio de gente, uma senhora olhou para mim e disse: mas não é que ela ainda, ou seja, ela deve ter pensado que eu estava com umas 44 plásticas, né? Na realidade, no momento, por enquanto, não tem plástica nenhuma, mas de qualquer forma, aquilo não foi um elogio, foi uma observação etarista, ou seja, essa aí deve ter aprontado para ficar com a cara aquela.